Hail the King capítulo 237. Cai fora. Na plataforma. A chama negra de energia guerreira desapareceu e tudo ficou visível novamente. Com o leque de ouro, a taça de ouro e o manto de ouro, Matt Razi ficou no meio da plataforma casualmente. Rei carinha. Não há problema em bater nesses idiotas para desabafar sua raiva, mas não exagere. Não vai ser bom se alguém for morto aqui. Matt Razi sorriu ao olhar para Fei. Eles são os que me provocaram. Fei agia como se estivesse sendo injustiçado e não se sentia ótimo, mas ficou realmente surpreso. Embora ele soubesse que esse homem era um mestre, ele não esperava que ele tivesse uma força tão impressionante. Na verdade, a força de Matt Razi era várias vezes acima das estimativas da Fei. Fei tinha certeza de que ele não poderia parar o golpe do segundo cavaleiro executivo e do corpo do quinto cavaleiro executivo, e Matt Razi foi capaz de fazer isso facilmente. Nem um fio de cabelo na cabeça de Matt Razi ficou bagunçado. E, para ser honesto, eu não gosto deles também. No entanto, rapazinho, você não pode matá-los. Você acha que os guerreiros das 6 estrelas são fáceis de cultivar? Eles não são colheitas que podem simplesmente crescer em qualquer lugar. Matt Razi sacudiu a boca enquanto bebia um pouco mais e tentou decifrá-la para Fei. A situação para o Império é mais complicada, e eles ainda são necessários. Você ganhou bastante respeito hoje e mostrou-nos o que conseguiu. Ouça o meu conselho e pare aqui. Não tem problema, eu vou ouvir você. Mas eu tenho medo que eles... Fei não queria realmente matar os 3 cavaleiros executivos, então ele disse com hesitação enquanto olhava para os 3 cavaleiros executivos. Hoje, o rei de Chambord deve morrer. Devido ao cancelamento da técnica de combate, o sangue começou a escorrer dos lábios do segundo cavaleiro executivo. No entanto, ele não deu nenhum respeito a Matt Razi quando ele gritou a frase palavra por palavra. Ele pegou 3 bolas medicinais azuis de seu espaço de armazenamento e jogou uma no quarto e no quinto cavaleiro executivo cada. Todos tomaram o remédio e os ferimentos em seus corpos se recuperaram rapidamente. Afinal, eles eram guerreiros de 6 estrelas, e o remédio funcionou muito bem com a ajuda de suas energias guerreiras. Em 10 segundos, a maioria das lesões em seus corpos foi curada. Essas bolas medicinais azuis eram realmente preciosas, pois seus efeitos eram ótimos. Para muitos guerreiros, cada bola medicinal representava outra vida. Embora o status do segundo cavaleiro executivo fosse realmente alto no Império, ele só tinha 5 dessas bolas de remédio. Elas foram tratadas como tesouros por ele. Ele nem gostava de outras pessoas olhando para elas. No entanto, ele estava tão furioso com Fei hoje que ele tirou e usou 3 com os outros 2 cavaleiros executivos. Hoje, ele estava determinado a prender Fei e jogar Fei na cadeia negra no Palácio Imperial dos Cavaleiros. Do ponto de vista do segundo cavaleiro executivo, eles perderam porque subestimaram Fei e deixaram Fei assumir o controle de todas as vantagens da luta. Com uma segunda chance, o segundo cavaleiro executivo tinha certeza de que eles não perderiam. Depois de ver isso, o espírito assassino de Fei apareceu. Sem cortar os problemas da raiz, mais e mais problemas apareceriam um após o outro. Depois de saber que seus adversários representavam ameaças reais, Fei não iria se segurar. Mesmo se ele matasse os 3 cavaleiros executivos, Fei tinha certeza de que ele poderia encontrar uma maneira de não ser punido. Fei encolheu os ombros para Matt Razi enquanto sorria para mostrar que ele era inocente. Depois de ver isso, Matt Razi não tentou pará-lo novamente. Em vez disso, ele riu enquanto bebia mais vinho. Quando outra batalha até a morte estava prestes a começar, uma voz calma, porém majestosa, soou da direção de São Petersburgo. É isso, voltem. Depois de ouvir essa voz, os corpos do segundo, quarto e quinto cavaleiro executivo congelaram. Embora surpresa e falta de vontade aparecessem em seus olhos, eles não hesitaram em se mover. Eles rugiram, olharam para Fei violentamente,
e então se transformaram em 3 traços de luzes enquanto corriam de volta para o Palácio Imperial dos Cavaleiros. Essa cena surpreendeu a todos. Alguma grande pessoa da capital se envolveu. A multidão pensou. Quem poderia ser? Com uma frase, os 3 cavaleiros executivos que queriam rasgar Fei em pedaços caíram fora e deixaram a plataforma obedientemente. Sua Majestade, temo que eles não acabaram por aqui. Cuidado! O terceiro, sexto e oitavo cavaleiros executivos que estavam de pé na beira da plataforma se aproximaram de Fei e se despediram. Enquanto Fei olhava para eles com choque, eles se aproximaram do sétimo cavaleiro executivo Quelud, que ainda estava inconsciente. Eles carregaram Quelud enquanto corriam de volta ao Palácio Imperial dos Cavaleiros e desapareciam. Instantaneamente, a atmosfera tensa desapareceu depois daquela voz misteriosa. Por um breve momento, ficou completamente silencioso ao redor do palco. Todos na multidão olhavam para este rei quando se sentiam muito tontos, como se seus cérebros estivessem em curto. Ninguém previu esta situação, ficou fora de controle muito rápido. No entanto, o rei de Chambord surpreendeu a todos ao derrotar 4 cavaleiros executivos como idiotas. Se não fosse por aquela voz misteriosa, ninguém saberia como essa situação terminaria. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Bum! Uma força indefensável surgiu subitamente da direção da capital como um meteoro. Essa era a forma mais pura de energia guerreira do elemento terra amarela, não estava usando nenhuma técnica de combate. A 4 quilômetros de distância, correu em direção ao primeiro estágio de teste da espada. O alvo dessa vasta força indefensável era Fei, o rei de Chambord. O rosto de Fei mudou de cor. Essa força não era algo que seu bárbaro de nível 40 não suportaria. O que mais assustou Fei foi que ele sentiu que seu corpo não poderia evitar o ataque depois de ser atingido por ele. A única opção que ele tinha era ir contra isso. Voxos! Chamas místicas apareceram no ar. Fei agarrou no ar, e 2 lâminas apareceram em suas mãos, investida sagrada de Bulcatus, e o guardiã tribal de Bulcatus. Assim que as 2 lâminas apareceram, uma série de poder mágico fluiu através de seu corpo. Esses itens de jogo ofereciam a Fei vários buffos, como mais 2 em todas as habilidades, mais 200 de precisão, mais 20 de dano de fogo, mais 25 de defesa. Com essas 2 lâminas, as habilidades de Fei aumentaram muito. Tink! Tink! As 2 lâminas dançaram no ar e várias marcas foram deixadas no espaço. O corpo da espada rugiu quando o ruído do barulho ressoou no céu. Uma chama vermelha e antiga apareceu de repente do nada e formou uma série de espadas flamejantes. Como flechas disparadas por uma formação de arqueiros, todos correram para a força que vinha de São Petersburgo. Fei também ativou instantaneamente o balanço duplo, que era uma habilidade-chave do bárbaro. Suas lâminas poderiam atacar 2 alvos ou um alvo 2 vezes simultaneamente. Esta habilidade oferecia a Fei a habilidade de atuar como 2 bárbaros de nível 40. Em outras palavras, Fei foi capaz de lidar instantaneamente com o dobro do dano. Com a ajuda dos 7 de itens, Fei eliminou a energia da espada de chama uma após a outra. Bum! 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 A espada flamejante voou em todas as direções, mas todos eles acabaram atingindo a energia amarela do guerreiro de todas as direções. No entanto, como os ovos batendo em uma rocha, as energias da espada de fogo quebraram e deixaram muita energia residual de fogo no ar. A vasta energia só foi interrompida por essa tentativa um pouco, depois continuou sua corrida em direção a Fei. Merda! O que é esse poder? Sob pressão, Fei amaldiçoou ao sentir que estava sendo alvo ainda mais. Quando essa energia imensa se aproximou dele, começou a sair sangue do nariz, das orelhas e da boca de Fei. Esse poder estava além do limite da Fei. Era além do limite de um guerreiro estrela e alcançou as elites da classe da Lua. Não vou mais me segurar. Como ele sabia que não aguentava a força, Fei mordeu os dentes e desistiu do modo bárbaro.
Ele imediatamente mudou para o modo feiticeiro e usou a habilidade Teleport. Teleport poderia ignorar todos os obstáculos e instantaneamente mover Fei para qualquer lugar que ele pudesse ver. Tink! Foi um barulho leve. 0,0001 segundo antes de ser atingido pela força, o corpo rígido de Fei ficou embaçado. Ele desapareceu de onde estava e apareceu atrás de Matt Raiz. Bum! Aquela força aterrorizante de São Petersburgo finalmente aterrissou no chão da plataforma com um espírito destrutivo. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Rei The King capítulo 238. O Rei dos Reis. Fei pensou que todo o estágio de teste da espada seria instantaneamente destruído e ficaria em destroços pela força horripilante. No entanto, a cena que ele imaginou não ocorreu, nem mesmo uma rachadura apareceu no chão da plataforma. Foi totalmente além de sua expectativa. Isso porque a irresistível força horripilante desapareceu de repente quando quase atingiu o chão. Desapareceu completamente. Era como se a incrível força nunca tivesse aparecido antes, o que até não deixou vestígios. Deu arrepios a Fei. Que horrível meio de manipulação de força. Era inconcebível. Mas bem no momento em que a força estava prestes a desaparecer, Fei claramente ouviu uma voz gritando em seus ouvidos, que era gentil, mas clara. Parece que o dono da voz ficou muito chocado com o fato de que Fei foi capaz de escapar do golpe. Este único golpe é apenas uma pequena lição para você, que a dignidade do Palácio Imperial dos Cavaleiros não pode ser violada por ninguém à vontade, pequeno bastardo, mantenha isso em sua mente, não será tão fácil quanto desta vez no futuro. A voz que chorou agora veio aos ouvidos de Fei novamente rapidamente. As palavras soaram como uma ameaça. No entanto, o sussurro deu a Fei uma sensação íntima por algum motivo. Ele podia reconhecer que a voz definitivamente pertencia à mesma pessoa que anteriormente ordenou que os 6 cavaleiros executivos se retirassem com apenas uma frase. A voz era calma e casual, sem qualquer traço de hostilidade, mas continha uma espécie de senso de nobreza e poder natural, sem dúvida. Como resultado, ninguém foi capaz de desenvolver um pensamento de resistência ou desobediência. Este era um mestre guerreiro absolutamente horripilante. Enquanto o vento zunido soprava, Fei ficou atrás de Matt Razi esperando em silêncio por um tempo, bem preparado para evacuar usando a habilidade teleporte do feiticeiro. Mas essa força não apareceu mais depois do fracasso do golpe. Ei garoto, por que você correu atrás de mim agora? Matt Razi espumava de raiva, expressando sua insatisfação com o comportamento de Fei. Não foi intencional, absolutamente não intencional. Fei riu, pensando que, eu sou tão bobo para dizer a verdade que eu escolhi me esconder atrás de você e usei você como um escudo apenas no caso de ser morto pelo misterioso e irritado mestre guerreiro. Oh! Eu realmente não esperava seu filho, desta vez, você foi realmente muito legal. O poeta viajante número 1 do Império de Zenith encarou Fei implicitamente, sinceramente elogiado. Finalmente, até mesmo Akinfeev, o capitão cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros agiu contra você e não conseguiu ferrar você. Foda-se, exceto por 3 lugares no Império Zenith, agora você pode ir a qualquer lugar que quiser. Como se respondesse ao comentário de Matt Razi, houve aplausos repentinamente surgindo em torno do estágio de teste de poder da espada. Dezenas de milhares de pessoas gritaram ao mesmo tempo. O enorme barulho era como as ondas sem fim que inundavam o horizonte, onda após onda. O vasto som que surgia era como ondas de maré batendo nas distantes montanhas Moro e nas muralhas da capital imperial. Rei de Chamborda! 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 Todos os tipos de gritos que continham os vários dialetos de suas próprias nações se juntaram para formar a mesma frase. Para os guerreiros inferiores e até mesmo alguns nobres menores e oficiais dos 250 reinos afiliados, eles estavam favorecendo o rei de Chamborda em relação aos seus sentimentos.
Embora eles tenham pensado muito bem no sétimo cavaleiro sanguinário, quase de um modo predominante devido às influências acumuladas pelos cavaleiros executivos por um longo tempo, eles estavam torcendo pelo oprimido em suas mentes. Afinal, o rei de Chambord era como eles. Dessa perspectiva, o rei de Chambord parecia estar mais próximo deles. Para muitas pessoas dos reinos afiliados, era como se Chambord as estivesse representando para lutar em um duelo. Talvez o duelo tenha ocultado muitas coisas que eles não conheciam, mas preferiram considerar o duelo como uma batalha entre o poder dos nobres imperiais e a força dos reinos afiliados. Este era um sentimento muito simples. Houve vento soprando das distantes montanhas Moro enquanto todos gritavam Rei de Chambord. Fei fechou ligeiramente os olhos e levantou os braços. Ele silenciosamente mudou para o modo paladino, e seu corpo estava coberto por um toque de luz dourada. Uma atmosfera que era nobre e benevolente além das palavras se espalhou suavemente. A bela luz do sol do início da tarde desceu e brilhou sobre a massa de neve grossa e prata no corpo de Fei. Parecia haver apenas uma figura no vasto mundo. Fei abriu os braços como se estivesse abraçando o mundo inteiro. Neste momento, esta jovem figura invencível e agressiva até um grau louco tinha sido gravada nos corações e almas das pessoas dos 250 reinos afiliados tão firme e profundamente que ele nunca seria esquecido. Foi o efeito que Fei fez de propósito. O que ele queria era impressionar grandemente as dezenas de milhares de pessoas dos reinos afiliados à sua volta com sua imagem de rei. Ele não pretendia fingir ser outra coisa deliberadamente. Fei acreditava firmemente no que ele havia demonstrado sozinho no estágio de testes da espada, como a força forte, a coragem louca de atacar os cavaleiros executivos e a valente imagem sob o modo paladino. Todos eles teriam efeitos sutis com certeza em um determinado momento no futuro. De agora em diante, você é inferior apenas ao grande imperador do império. Rei de Chambord, você se tornou o rei dos reis. Met-Razi finalmente comentou baixinho sem esconder sua voz. Suas palavras foram claramente transmitidas como se tivessem sido publicitadas deliberadamente. Até Met-Razi também havia descartado a expressão cínica. Ele olhou para a multidão aplaudindo abaixo do palco, então ele olhou para Fei cujo temperamento se transformou em um líder nobre. Tendo deixado seu comentário, o poeta número 1 do Império não hesitou mais e alegremente bebeu um bocado de bom vinho. Então ele se transformou em uma luz dourada e desapareceu no céu distante. Os aplausos perpétuos da multidão abaixo do palco aumentavam o tempo todo. Um cavaleiro da Santa Igreja de Armadura Negra aproximou-se de Fei respeitosamente. Ele disse: Sua Majestade, este é o cartão de convite do meu senhor. Se a Sua Majestade tiver uma chance no futuro, por favor, venha visitar. Exceto pelo símbolo do Palácio de Verão, o cartão de convite preto era simples e solene em uma forma quadrada, sem uma marca extra. O Palácio de Verão era a sede da Santa Igreja em Zenit, e sua imagem estava estampada com um enfeite de ouro no canto superior direito da frente. Mesmo para aqueles nobres superiores em São Petersburgo, não havia muitos deles que eram qualificados para usar cartões de convite com enfeites de ouro como este. Fei não queria parecer tão snob, então aceitou o cartão de convite depois de pensar por um segundo. O cavaleiro de armadura preta inclinou-se ligeiramente, virou-se e desceu da plataforma. Muitos nobres na área VIP encaravam Fei com inveja. A influência que a Santa Igreja tinha na capital imperial não era mais fraca do que a da família real imperial. Conseguir um cartão de convite com um palácio de verão de ouro mostrou que o rei de Chambord havia chamado a atenção do bispo. Em pouco tempo, o grupo de cavaleiros da Igreja Sagrada abaixo da plataforma instigou seus cavalos e partiu para a capital imperial. A carruagem mágica, que havia sido guardada de perto, também saiu. De repente, aparecendo no início do duelo para deixar livremente neste momento, a pessoa misteriosa na carruagem mágica não tinha mostrado a sua aparência e permaneceu adequadamente misteriosa. Como resultado, poderia ser adivinhado de uma forma vaga que deve ser uma figura influente na Santa Igreja, mas ninguém sabia quem ele ou ela era. A partida da Santa Igreja não reduziu os gritos loucos da multidão. Em vez disso,
Os aplausos foram ficando mais ousados devido à falta de pressão e restrições. A multidão ao redor da plataforma estava começando a sair nos aplausos loucos. Fei estava prestes a sair também, mas de repente. Rei de Chambord, Alexander. Bom mesmo. Entre os 250 reinos afiliados, você pode ser considerado o número 1. Embora você tenha agido um pouco impulsivamente e ofendido o Palácio Imperial dos Cavaleiros, você ficaria bem se você fosse cuidadoso depois. Um jovem alto e bonito usando um capacete de águia voou para a plataforma da área VIP usando as asas mágicas de vento. Ele acenou para Fei de uma maneira que estava cheia de arrogância, como se ele estivesse olhando para baixo. Ele olhou para Fei e disse: "Sua força me impressionou. Se você estiver disposto a servir a família Din, o reino de Chambord poderá subir a novas alturas após esta competição." Fei olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Ele então se virou e simplesmente ignorou esse jovem. O que é a família Din? Como se atreve a agir de tal maneira na minha frente? Fei pensou. Você. Tendo se sentido desconsiderado por Fei, o jovem de capacete de águia olhou furiosamente para Fei como se estivesse sendo insultado. Junto com uma brisa perfumada, uma figura graciosa de fascínio irresistível apareceu na plataforma de repente. Era Beyoncé, a filha mais amada da família Beer. A bela jovem, que era tão fria e nobre como um iceberg, olhava para Fei de cima a baixo. Ela deu aos outros a impressão de que ela era realmente arrogante e inacessível, apesar de sua boa aparência. Ela veio e disse rudemente: "Embora você ainda esteja longe dos meus padrões, eu gostaria de dar uma chance a você. Rei de Chambord, você tem permissão para me perseguir a partir de agora. Contanto que você tenha um bom desempenho, eu posso considerar ir a um encontro com você." Ah! Fei quase caiu na gargalhada. Esta menina realmente se sentia muito bem consigo mesma, certo? Ele pensou. Fei não sabia de quais forças nobres no Império essas duas pessoas em pé na frente dele eram, mas elas eram quase exatamente as mesmas que o Cavaleiro do Sol Dourado Sutton e de Lis de Hot Spring. Aqueles que nasceram com uma colher de ouro na boca. Todos se sentiam muito bem consigo mesmos e pensavam que eles eram o centro do universo. Era estúpido. Dois idiotas. Fei balançou a cabeça quando os achou engraçados e irritantes. Enquanto ignorava as duas pessoas que acabaram de aparecer, ele acenou para a multidão abaixo do palco, e isso causou uma multidão de aplausos novamente. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 239. Afeição ao cumprimentar. Oeste em São Petersburgo. As 11 gigantescas torres negras são orgulhosas no Palácio Imperial dos Cavaleiros. A principal torre negra estava no meio. No salão espaçoso no primeiro nível da torre principal, havia duas estátuas gigantes de cavaleiros empunhando suas espadas em cavalos vividamente. Cada um deles tinha pelo menos 100 metros de altura. Ao pé da estátua, uma figura resoluta estava virada para trás com a capa vermelha brilhante espalhada, o que tornou a figura mais alta e maior. Fora da quietude, uma sensação de nobreza e dignidade natural se espalhava invisivelmente. Sua Alteza! 6 figuras timidamente se ajoelharam no chão brilhante. Eles eram os 6 cavaleiros executivos que acabaram de voltar do primeiro estágio de teste da espada no acampamento a 10 quilômetros da capital imperial. Bem, segundo cavaleiro, você está insatisfeita comigo por eu te chamar de volta. A figura resoluta não tinha se virado, mas seu cabelo dourado descia suavemente ao longo da capa brilhante até a cintura. Sua voz continha o poder de afetar a alma das pessoas. Eu não me atrevo. Os olhos do segundo cavaleiro revelaram uma sensação de falta de vontade e ódio que, no entanto, foi rapidamente substituído por medo e respeito. Na frente deste homem alto e grande, o forte e destemido segundo cavaleiro executivo não se atreveu a ter qualquer desobediência. Para outros, ele era a segunda figura mais poderosa do Palácio Imperial dos Cavaleiros, mas um pequeno pensamento desse homem à sua frente faria com que ele perdesse tudo sem dúvida. Bem, não.
Isso significa que há insatisfação, certo? O homem parado sob as estátuas perguntou levemente com as costas ainda de frente para esses cavaleiros executivos. Não, não. Eu só. O segundo cavaleiro executivo de repente ficou nervoso demais para explicar. É o suficiente. Nenhuma explicação é necessária. Todos vocês sabem meu tabu. Quem ousar manipular os cavaleiros imperiais, se preparará para ser morto. Você realmente acha que eu não sei nada sobre o que aconteceu desta vez? A figura gigante de repente se virou com uma máscara preta exótica sob cabelos longos dourados. Sem mostrar seu rosto, as pupilas azul celeste emitiam luzes frias. Parece que o Palácio Imperial dos Cavaleiros ficou quieto por muito tempo. Alguém esqueceu a história sangrenta que aconteceu antes. O segundo cavaleiro. Por que você dificultou as coisas para o rei de Chambord e se atreveu a quebrar a imparcialidade do estágio de teste da espada na frente de dezenas de milhares de pessoas? Você vai desafiar a dignidade das leis feitas pelo Imperador Yasin. O segundo cavaleiro baixou a cabeça no chão imediatamente com terror. A reputação do Palácio Imperial dos Cavaleiros está prejudicada por causa do que você fez. A sombra gigante caminha em direção ao portão da torre com uma série de passos com a capa vermelha brilhante arrastada no chão suave como um espelho. Parecia um rio cheio de sangue fervido atravessando o corredor. O segundo cavaleiro, o quarto cavaleiro e o quinto cavaleiro, vocês três fizeram coisas sem respeitar o código do cavaleiro, e serão enviados para a prisão negra por 30 dias. O terceiro cavaleiro, o sexto cavaleiro e o oitavo cavaleiro, vocês três também serão enviados para a prisão negra por 10 dias. A figura coberta pela capa vermelha sangrenta desapareceu enquanto sua voz ainda ressoava no corredor. Ninguém se atreveu a questionar tal ordem. Sim, Alteza, os seis ouviram a ordem com os joelhos no chão. De repente, um clarão vermelho saiu do chão e envolve os 6 cavaleiros. O chão brilhante e duro tornou-se macio como um pântano e engoliu os 6 cavaleiros instantaneamente. Quando a chama vermelha sumiu, as 6 pessoas desapareceram completamente. De repente, a torre inteira não tinha ninguém lá dentro, e estava cheia de frieza e vazio indescritíveis. Dentro da torre, havia centenas de pilares de pedra esculpidos com todos os tipos de cavaleiros lutando com espadas, contando histórias com tristeza ou desde muito tempo atrás. No centro de toda a torre, as 2 estátuas gigantes dos cavaleiros podiam ser vistas com indescritível justiça e misericórdia, mas as gigantescas espadas brancas pareciam estar contaminadas por algo negro como ferrugem. No topo do portão de São Petersburgo, o deus da guerra de Zenith, Andrew Arshavin, olhou em silêncio para o primeiro estágio do teste da espada. Ele olhou para uma figura a milhares de metros de distância. Aquele homem tinha os braços abertos como se estivesse abraçando o mundo. Ao lado do jovem líder militar, havia um grupo de soldados sólidos sob armaduras de metal. A atmosfera se encheu de tensão vinda do nada. Inesperado, realmente inesperado, seu poder já se tornou tão terrivelmente forte. Neste mundo, existe realmente tal gênio inacreditável. As mãos de Arshavin esfregam suavemente as paredes frias com um sentimento desconhecido correndo dentro dele. A pessoa que deixou a Legião de Batalha número 1, a Legião Sangue de Ferro, e sempre permaneceu calmo e sem emoção, de repente teve sentimentos complicados que ele nunca sentiu antes. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele era apenas um pequeno rei que mal conseguia entrar no nível de um guerreiro 5 estrelas e tinha que sobreviver dependendo das táticas sujas, como fingir de morto. Mas agora, ele pode derrotar 4 cavaleiros executivos sozinho. Arshavin ficou sem palavras de cabeça erguida. Ele pensou na sugestão que a princesa mais velha Talisha fez, e ele tem que admitir que esta sábia irmã estava correta novamente. Antes que escureça, peça a alguém que envie um presente de parabéns ao rei de Chambord por vencer sua batalha em meu nome. Sim, Sua Majestade. No acampamento a 10 quilômetros de distância, em torno do primeiro estágio do teste da espada. Os gritos continuaram. Os reis dos reinos afiliados pareciam sérios e começaram a sair sob a proteção dos guardas.
A sombra na plataforma de testes da espada fez com que se sentissem sem esperança e cansados. Após esta batalha, todos sabiam que o rei de Shambod chocaria todo o Império Zenith. Entre os 250 reinos afiliados governados pelo Império, ninguém seria capaz de vencer este pequeno reino afiliado de nível 6. Não, talvez houvesse uma pessoa. One Sword. O lendário príncipe discreto que era reservado em seus movimentos e veio do reino afiliado número 1 Winterseed. Reconhecido publicamente como príncipe número 1 entre todos os 250 reinos afiliados, este jovem príncipe manteve-se discreto apesar de sua alta reputação. Ele havia experimentado mais de 100 batalhas sem perder, especialmente na batalha com o Império Spartak, 5 anos atrás, na fronteira do Império Zenith. Ele matou um guerreiro de 6 estrelas e uma importante família real do Império Spartak, cercado por mais de 1000 soldados. Esta batalha fez One Sword famoso há 5 anos. Desde então, ele praticou sozinho e se tornou mais inesperado. Ele lutou cada vez menos, ninguém sabia em que nível ele estava agora. Agora, apenas One Sword era capaz de lutar com o rei de Shambod. Os reis dos reinos afiliados deixaram pensamentos diferentes que não impediram que outros adorassem o rei de Shambod, especialmente os guerreiros dos reinos afiliados. A maioria deles nasceu em classes baixas e alguns deles não alcançaram nenhum nível de estrela. Eles viviam em gelo e fogo e caminhavam perto da morte todos os dias para sustentar a si mesmos e suas famílias. Azeroth respeitava aqueles que eram fortes. Hoje, o que eles viram no primeiro estágio do teste da espada foi como uma batalha de deuses. A energia que cobria o céu, espadas flamejantes e longas, serpentes gigantes em chamas negras, névoa de sangue, balanços ofuscantes de espada e movimentos semelhantes a raios, tudo isso estava desafiando sua imaginação. Eles nunca imaginaram esse nível de força antes disso. Fora da adoração e paixão pelos vencedores, eles não sairiam com seu sangue quente ainda fervendo. Entre eles, um grupo de jovens vestindo peles de animais encararam Fei, alguns escravos de joelho de túnica rasgada no chão orando como se adorassem o deus da guerra. Alguns outros guerreiros de nível estelar sentam-se de pernas cruzadas e sentiram a atmosfera deixada pelos vencedores na esperança de obter alguma sugestão e quebrar sua escravidão. Entre um grupo de pessoas a cerca de 100 metros de distância do estágio do teste da espada, um homem estava lá com uma capa de linho limpa. Ele era um pouco magro, mas estava muito ereto. Ele estava tão quieto que nem o caos ao redor, nem a batida no estágio do teste da espada foram capazes de afetá-lo nem um pouco. Ele não mostrou nenhuma estranheza ou surto de energia ou magia, mas ele era invisível para os outros, pois ninguém vinha até ele para perguntar qualquer coisa. Como você ousa? Por que você está me ignorando? No estágio do teste da espada, Beyoncé, uma princesa da família Beag, encarava Fei estranhamente como se estivesse olhando para um monstro. Rei de Shambod, eu te dou a última chance. Se não fosse pelo seu poder hoje, como a família Din aceitaria você, o rei de um reino afiliado de pequeno nível? O gênio mago da família Din, Din Casola, apontou para Fei com arrogância e falou com um tom ameaçador. Fei tem o impulso de dar um tapa nessas duas crianças mimadas. Ele tem sido um homem de duas vidas e viu muitas pessoas infantis bobas. No entanto, ele nunca tinha visto ninguém que implorasse com rostos arrogantes. Os cérebros estão fora de ordem devido à longa vida confortável. Ele pensou. Fei de repente encontrou uma sombra familiar na plataforma de testes da espada. O jovem rei do reino bizantino. Este jovem rei estava olhando para ele como se estivesse adorando um ídolo. Fei percebeu que algo interessante mudou desde o encontro deles na noite passada. Fei acenou para ele com satisfação. Em outro pensamento, Fei de repente sentiu afeição ao cumprimentar este jovem que compartilhou uma história de vida semelhante com a dele. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 240. Punho das 7 feridas.
Depois de mudar para o modo bárbaro, Fei agarrou Muar, e uma grande quantidade de força de repente puxou o rei de Bizantine. Em suspiros, este jovem rei foi apanhando no palco. Prazer em conhecê-lo, Sua Majestade. Eu, Constantine, não te agradeci por sua ajuda ontem. O jovem rei rapidamente abandonou a surpresa e excitação enquanto ele saudava. O nome do jovem rei era Constantino. Não se preocupe com isso. Eu vi um pouco do meu passado em você. Fei parecia muito paciente. Ele rapidamente contou ao jovem rei sobre sua experiência, e soou exatamente como Constantino estava passando. Ambos herdaram o trono quando seus pais morreram. Além disso, ambos tinham ministros dissimulados e gananciosos que queriam assumir, assim como amantes e guerreiros que os protegiam. A única coisa diferente era que o destino de Fei era um pouco melhor que o de Constantine. Depois de ouvir isso, o jovem rei soube por que Fei estava disposto a ajudá-lo, e a última confusão em sua mente desapareceu. Sua força não é ruim, mas falta-lhe um pergaminho de treinamento de energia de guerreiro e técnicas de combate apropriados. Se você encontrar um oponente no seu nível, você ficará em desvantagem, e eu criei estas técnicas. Se você estiver interessado, eu posso te ensinar. Fei disse enquanto tirava um livreto fino de seu espaço de armazenamento. O punho das 7 feridas. Sim, este é o punho das 7 feridas. É algo que eu desenvolvi e criei depois que eu tive uma inspiração. Essa técnica é chique e poderosa. Se você dominasse essa técnica, haverá 7 tipos de forças contidas em um único golpe: força direta como o fogo, força suave como a água, força de contração. Todas essas forças silenciosamente ferirá os órgãos internos de seus inimigos. Fei começou a mentir novamente e inventou uma história. No entanto, o poder da técnica era real. Este assim chamado punho das 7 feridas era uma versão de uma das técnicas que ele leu em uma novel de Wuxia em sua vida passada. Essa foi uma técnica que Fei criou baseada em um pergaminho de treinamento elemento metal que ele tinha no caminho de energia do seu modo assassino. Quando Fei estava testando, ele descobriu que, embora essa nova técnica pudesse aumentar a força do aprendiz em pouco tempo e fosse realmente poderosa, ela tinha uma deficiência, assim como a técnica que ele leu na novel Wuxia na Terra, também causaria muitos danos aos órgãos internos da pessoa treinando. Devido a essa falha, Fei hesitou e não deixou ninguém perto dele treinar com este método. No entanto, agora parecia o melhor presente para esse jovem rei. Afinal, Fei não era uma pessoa tão legal, onde ele dava esses preciosos pergaminhos de treinamento para todos que ele encontrava. Se esse jovem rei não fosse irritante ou não usasse seu poder maldosamente, Fei tentaria encontrar maneiras de eliminar a deficiência para ele no futuro. Claro, Fei não mentiu sobre as consequências negativas, assim ele explicou tudo para o jovem. Obrigado, Sua Majestade. Estou disposto a aprender. Eu entendo que preciso sacrificar as coisas para me tornar mais forte. Constantine olhou para o pergaminho de treinamento em sua mão enquanto pensava rapidamente em todos os prós e contras. Ele estava muito animado em saber que este pergaminho lhe daria poder em pouco tempo. Se não houvesse outras pessoas assistindo e ele não precisasse ainda manter seu status, ele se ajoelharia no chão para mostrar sua gratidão. Fei olhou através do rosto de todos e viu variações de expressões. Ele sabia que ele chamava a atenção das pessoas, e o jovem rei de Bizantine também receberia mais atenção. A partir de agora, dependeria da inteligência do jovem se ele aproveitaria a oportunidade ou não. Já que você está falando comigo na frente de dezenas de milhares de pessoas, isso pode causar problemas para você no futuro. Claro, os problemas também podem se transformar em oportunidades. Você está com medo. Sua Majestade, eu estou aqui apenas por causa de sua generosidade. Eu não vou esquecer isso. O jovem rei imediatamente entendeu o que Fei estava tentando fazer. Ele ficou mais grato quando se curvou. Oh, desde que este é o caso, você pode sair agora. Fei acenou com a mão novamente, e uma força invisível levou o rei dos bizantinos pelo palco com mais de 50 metros de altura.
Depois de voltar para seus guardas, o jovem rei saiu com seus homens sem qualquer hesitação. Quem era aquele? Parece que ele está realmente perto do rei de Chambord. Ele parece o rei de outro reino afiliado. Provavelmente um reino do sul. Que sorte! Ele foi notado pelo rei de Chambord. Com esse relacionamento, ele pode voar para o céu. Ele é o rei de Bizantine, um reino afiliado ao nível 6. Alguém na multidão reconheceu Constantino. Eu preciso informar Sua Majestade sobre isso. Parece que o plano que tivemos precisa ser mudado. Nós não podemos ficar do lado ruim de Bizantine, caso contrário, o rei de Chambord pode ficar ofendido com isso. Eu não esperava isso. Com o apoio do rei de Chambord, mesmo aqueles reinos afiliados de nível 1 podem até não querer ficar do outro lado de Bizantine. Os benefícios que o reino Bizantine receberá desta competição já podem ser projetados. Aquele pequeno rei é tão sortudo. Investigue rapidamente a relação entre Chambord e Bizantine. Isto é urgente. Haha, esta é uma oportunidade. Uma ótima oportunidade. Siga meu comando e envie presentes rapidamente para Bizantine. Diga ao rei de Bizantine que estamos dispostos a estabelecer uma aliança. Haha, se pudermos conhecer o rei de Chambord através deste link, seria ainda melhor. As pessoas conversavam entre si e o que aconteceu ficou preso na cabeça de muitas pessoas. Os reinos adjacentes a Bizantine que queriam dividir seu território após esta competição se assustaram. Eles estavam contentes por não terem executado seus planos ainda. Caso contrário, antes de obter qualquer benefício, sofreriam uma grande perda. O rei de Chambord até se atreveu a atacar os cavaleiros executivos, muito menos seus pequenos reinos. Os reinos que tinham atrito e conflitos com Bizantine também estavam preocupados, eles estavam pensando em maneiras de se desculpar e resolver o atrito de uma vez por todas. Ei, você está ouvindo? Na plataforma, a princesa da família Beg Beyoncé ficou com raiva enquanto caminhava para Fei. Com o queixo alto no ar, ela disse com um tom travesso: "Eu ordeno que você me peça desculpas por sua grosseria. Como você ousa? Como o rei de um pequeno reino afiliado de nível 6, é somente isso que você pode fazer com sua força individual. Como se atreve a rejeitar nossa família Din?" O gênio da família Din também ficou ofendido. Fei se virou e foi embora sem dizer nada. Você! Pare! A garota de princesa ficou ainda mais enfurecida depois de ser ignorada por Fei. Haha, ótimo! Rei de Chambord, se você descer hoje, vai se arrepender dessa decisão pelo resto da vida. O mago gênio fez outro aviso. Fei parou e olhou para trás. Seu olhar frio fez as duas pessoas se sentirem como se estivessem olhando para uma arma letal. Esses dois jovens rapidamente desviam o olhar para aliviar os nervos. Umf! Fei zombou. Você! Umf! Rei de Chambord, você é muito poderoso. No entanto, você não pode proteger o reino inteiro sozinho. Você vai se arrepender de ser tão rude comigo. Qualquer homem que seja rude comigo pagaria. Voxos! Fei imediatamente correu para Beyoncé quando ele agarrou o pescoço desta garota. Sem misericórdia, a garra de ferro, como dedos, apertou-lhe o pescoço com força, que abriu bem seus olhos e ela teve dificuldade em respirar. Ela tossiu e chorou, mas a energia do guerreiro dentro de seu corpo parecia estar trancada, ela não podia lutar. Como você ousa? Deixe de lado a senhorita Beyoncé. Os guerreiros da família Beck ficaram chocados ao ver isso. Eles gritaram quando 6 deles rapidamente saíram do palco da área VIP. Várias energias guerreiras que tinham chamas coloridas diferentes direcionaram as costas de Fei. Ban! 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 Fei acenou levemente com as mãos e uma força invisível surgiu. Quando a energia guerreira colidiu com essa força, elas desapareceram como neve colidindo em uma parede quente. Então, esses guardas se espatifaram fisicamente nessa parede invisível. Eles ofegaram e choramingaram quando caíram,
sangue tingiu a cor do céu vermelho. Idiota! Na minha frente, guarde sua arrogância e orgulho. Se você se atreve a dizer mais alguma coisa, então morra. O tom frio de Fei e o olhar mais frio instantaneamente dissipou toda a defesa da garota. Seu corpo arrogante entrou em colapso primeiro. Seu corpo começou a tremer quando sentiu que sua mente estava em branco. Um medo sem precedentes apareceu em sua mente quando ela olhou para Fei. Ela não duvidou do que Fei disse. Ela sabia que essa mão em volta do pescoço iria esmagá-la instantaneamente se ela dissesse mais alguma coisa. Fei jogou essa menina arrogante no chão e nuvens de poeira foram imediatamente enviadas para o ar. Além disso, esse idiota! Fei se virou e olhou para o gênio de Dinfemiri. Fei não escondeu seu espírito assassino, e este jovem sentiu como se o céu estivesse desmoronando em cima de sua cabeça. Não importava o quanto ele tentasse usar seu poder mágico, ele não poderia se defender contra isso. Logo, ele foi forçado a se ajoelhar no chão com as mãos apoiando seu corpo, ele não conseguia se mexer. Neste momento, este mago gênio percebeu o quão poderoso este rei de Chambord era. Esse homem era milhares de vezes mais poderoso agora que foi ele quem sentiu seu poder, afinal de contas, isso não ocorreu quando ele estava assistindo. Ele tinha a sensação de que esse rei poderia transformá-lo em uma pilha de carne picada se o rei apenas o encarasse com mais força. Se vocês tentarem me incomodar mais, suas vidas não serão mais preciosas que a dos cachorros vadios. Fei ficou feroz enquanto olhava para esses dois jovens, bem como para outras pessoas na área VIP. Não importava quem eles não se atreviam a olhar para Fei nos olhos. Anterior próximo. Comentários.